Antigamente a gente ficava refém de assistir a história do bombeiro herói de Nova York. Sim. Agora a gente quer assistir as nossas histórias às vezes das periferias, às vezes das comunidades que a gente está habituado a frequentar. Então quando eu te dou uma oportunidade ali de mostrar, de escolher uma camiseta vermelha e uma azul, na verdade você não escolheu nenhuma, eu que escolhi as duas para você primeiro. Se você quer comunicar com o Brasil inteiro, não adianta você vir com um tema que é apenas regional. Para ter fãs no mundo inteiro, você tem que falar de temas que são tratados no mundo inteiro. Se você quer ser um sucesso internacional, também tem que estar preparado para ser xingado em inglês e em espanhol. Olá, eu sou o Yuri Pita e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o Conrad Dantas, fundador e produtor da Condzilla. Tá aqui Condzilla conosco no EsferaCast, um prazer poder ouvir um pouco da sua trajetória. Conde, conta um pouco, que patamar que está a produtora de vocês hoje, o que vocês já fizeram, o que mais que vocês têm por fazer? Bom, primeiro queria agradecer o convite de estar aqui dividindo um pouquinho dos nossos 15 anos de estrada na economia criativa. Falando o resumo da Condzilla, no mês passado nós fomos indicados ao Emmy Internacional e ao Grammy Latino na mesma semana. A gente já tinha sido indicado ao Grammy em outro ano, 2019. Condzilla criou a série de língua não inglesa mais assistida do mundo na Netflix, com a única série brasileira com 5 temporadas. Que mais? Nós criamos o maior canal de YouTube da América Latina, com 67 milhões de inscritos, que representa mais ou menos 31% da população brasileira, que tem 38 bilhões de visualizações, que dá mais ou menos, um pouquinho mais do que 5 vezes a população mundial. E a gente também criou o primeiro canal da América Latina a bater 1 milhão de inscritos sem nenhum vídeo publicado. Sensacional, não. Os números são gigantescos. E eu queria que você contasse um pouco, porque, enfim, a cultura da favela, a produção cultural, sempre existiu. O que fez a diferença para ela se tornar, do tamanho que se tornou, conseguir ganhar o mundo, como você estava nos contando, e se tem uma dificuldade de aceitação no início ou não? Se tinha preconceito, se ainda há preconceito ou se isso foi superado? Eu acredito que a diferença dos últimos anos é esse ambiente digital, as plataformas digitais, onde com a chegada do VOD, você tem a oportunidade de escolher o que você vai consumir. Então, basta você ter um login, uma senha, um e-mail, que você consegue criar canais em algumas plataformas de engenharia de dados que conectam ali os usuários através das redes sociais, através da produção de conteúdo, né? E aí assim a gente vai entendendo o movimento socioeconômico, cultural ali dessa economia criativa dos produtores de conteúdo, contando as suas histórias, contando as suas verdades, que tem uma característica não apenas brasileira, mas em alguns lugares do mundo, não são todos, mas em alguns, onde quando você tem a oportunidade de escolher qual conteúdo você vai consumir, você quer consumir conteúdos que tem mais a ver com a tua cultura. Então, antigamente a gente era refém de uma programação, de uma TV, ou então de uma rádio, onde uma gravadora multinacional tinha mais recurso para comprar espaços de mídia, né, nas rádios, os famosos jabá. Hoje a gente escolhe séries como Sintonia, que a gente fez para a Netflix. Hoje a gente escolhe assistir série como Os Outros, como Impuros. Tem vários títulos importantes brasileiros. O Brasil ele é muito rico na construção de histórias, né? Antigamente a gente ficava refém de assistir a história do bombeiro herói de Nova York. Agora a gente quer assistir as nossas histórias às vezes das periferias, às vezes das comunidades que a gente está habituado a frequentar, enfim. Então acho que essa foi a grande diferença que aconteceu nos últimos anos. E tem uma outra agora, né? Falando desse fenômeno de plataforma de vídeos curtos, tem outro tipo de consumo de conteúdo. No VOD, você escolhe o que você vai consumir. Só que não necessariamente você escolhe. Então, às vezes é orientado por algoritmo, às vezes orientado por uma compra de mídia. O destaque, a distribuição é democrática, o destaque não é democrático. Então, quando eu te dou uma oportunidade ali de mostrar, de escolher uma camiseta vermelha e uma azul, na verdade você não escolheu nenhuma, eu que escolhi as duas para você primeiro. Sim, você deixou de por trás o azul, o amarelo, as outras coisas. Exatamente.
No novo momento de consumo de conteúdo, a gente está falando de um movimento de scroll, um movimento onde você arrasta o dedo, tem um movimento físico ali para você mudar esse conteúdo, que são conteúdos super rápidos. Então a vida ela vai ficando cada vez mais dinâmica, cada vez mais rápida, e o desafio é a gente não adoecer com esse novo tipo de relação com as coisas e com as pessoas, que é tudo muito rápido. E como não perder a profundidade? Porque falando, por exemplo, séries como Sintonia, tem uma densidade ali, profundidade muito forte, para quebrar estigmas, né, romper preconceitos, estereótipos, contar a história real. Como é que faz para fazer isso nesse mundo tão rápido agora? Qual que é o desafio? Eu acho que o desafio... A resposta é simples, não significa que ela é fácil de executar. Então, uma das técnicas assim mais fáceis e assertivas é a gente entender as 6 emoções básicas, as 6 emoções primitivas do ser humano, né? Então, quando a gente trata... Então, conta pra gente quais são as 6. Alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade... Tá faltando mais uma? Falei todas? Raiva, medo, alegria, tristeza, ansiedade. Tá faltando uma, né? A gente acha. Acho que tem gente que diz que é nojo e tem gente que diz que é amor, enfim. Falei raiva? Mas enfim, dá uma pesquisada no Google aí, talvez eu... Mas é isso aí, as 6 emoções básicas do ser humano, eu sempre esqueço uma, mas tá tudo bem. Então, isso são coisas primitivas da gente. E a gente fica olhando muito para a inteligência artificial generativa, o algoritmo, beleza, tudo isso são apenas ferramentas. Tem algumas coisas que não mudaram ao longo de não sei quantos anos existe o planeta Terra. Mas Deus fez uma lei, que é o dia tem 24 horas. Total. Não dá para consumir tudo. A gente tem os nossos desafios pessoais, né? Então a gente está olhando muito para como que a gente vai produzir o conteúdo, sendo que a gente quer se conectar. Quais são as histórias que vão conectar a gente? Essa resposta é meio simples, não é tão romântica assim, mas a explicação acho que ela é boa. A gente voltar atrás, o que a gente está fazendo aqui, a gente está contando história, né? Total. Você está me perguntando umas coisas, estou respondendo outras, a gente está contando história. Então tem algumas coisas que não mudaram. O dia tem 24 horas e a gente continua contando história. Qual que é o formato dessa história? O formato muda. Às vezes é 1 minuto, às vezes é 30 minutos, às vezes são 2 horas e 10 num longa-metragem, às vezes são 10 horas numa série que eu vou maratonar, passar um final de semana. Mas continua sendo sobre contar histórias dos desafios das pessoas. É isso. Criar empatia com as pessoas. Exatamente. Né? Agora, qual é o tipo de história? E aí tem uma máxima assim que a gente tem estudado muito numa plataforma que tem uma posição chamada streaming. A gente mapeou os 10 estágios de carreira de um cantor, por exemplo. E aí 90% dos artistas do mundo não passam do estágio 3 para o estágio 4. O que seria o estágio 1? O estágio 1 seria o entusiasta. O cara que canta no chuveiro, que canta no trânsito, que canta fazendo uma comida, arrumando a casa. Estágio 2 é alguém que faz aquilo ali, se apresenta para uma audiência, para um público, que canta numa igreja, que canta num restaurante, que canta numa banda baile de alguma festa de aniversário. Estágio 3, quem lança uma música autoral. 90% dos artistas do mundo, segundo esse nosso estudo, não passam do 3º para o 4º estágio por um motivo bem simples. Porque não tem fã. E por que não tem fã? Porque não se conecta com histórias que alcançam mais pessoas. Então, o que eu vou falar? É só para a minha comunidade? Se o teu interesse é falar para um nicho, não tem problema nenhum. Agora, se você quer comunicar com o Brasil inteiro, não adianta você vir com um tema que é apenas regional. Claro. Para ter fãs no mundo inteiro, você tem que falar de temas que são tratados no mundo inteiro. A história pode ser regional, mas o tema tem que ser universal. Exatamente. Agora, se você quer ser um sucesso internacional, também tem que estar preparado para ser xingado em inglês e em espanhol. Tem muito disso com vocês? Tem muito xingamento, muito hate? Como é que vocês lidam com isso? A gente não olha muito para isso, por quê? Porque a gente tem um público-alvo. Que a gente tem uma máxima lá na Condzilla, que é olhar com o máximo de respeito, o máximo de carinho, o máximo de legitimidade para aquela comunidade se sentir representada. Tá. Então, nos nossos conteúdos você não vai ver estereótipo de nada. Porque se eu não for especialista naquele tema, eu nem entro nesse tema.
E acho que isso é um dos principais desafios que não foram superados por alguns produtores, alguns criadores de conteúdo que vão tentando colocar tudo em algumas caixinhas bem preconceituosas, ou algumas caixinhas que são estigmas ali, coisas que não tem uma representatividade, né? Então, a gente falou aqui no painel de hoje sobre autenticidade. Então, acho que o desafio dessa autenticidade é não agredir nenhuma outra comunidade. Eu sou autêntico com a minha comunidade, mas a minha comunidade ela também se conecta com as outras? Esse é o desafio. Conde, tem agora o desafio do nosso minuto final aqui. Vou te fazer pergunta rápida, resposta rápida para a gente cumprir aqui. Qual característica sua te fez chegar onde você está hoje profissionalmente? Não desistir. Eu nunca desisti de nada e de ninguém. E o que você faria diferente se pudesse voltar atrás? O que eu faria diferente? Eu montaria um time que continuasse apaixonado pelas coisas, pelos formatos que a gente já alcançou o topo. E aí, desbravando um outro movimento, um outro formato, eu preciso de um time que continue apaixonado pelo formato que a gente já tem uma autoridade fazendo aquilo ali. É difícil continuar apaixonado fazendo a mesma coisa. Presidente Condzilla, primeira lei que você assinaria, Conde? Primeira lei, caramba, não tô mandando nem na minha casa, cara. Mas eu sou o melhor churrasqueiro da minha casa. O que é fundamental. Principal desafio do Brasil hoje, na sua opinião? O principal desafio do Brasil é se apaixonar por capacitação, se apaixonar por educação. E é assim que a gente vai transformar esse país aqui, a gente mais preparado para enfrentar os nossos desafios aqui dentro de casa e competir com o resto do mundo. A gente consegue competir, mas a gente consegue ser melhor ainda em vários outros aspectos. Em alguns a gente já é o top. Bateu o tempo, mas dá tempo de fazer uma última, Conde. Qual a figura brasileira que te inspira hoje? Brasileira que me inspira hoje? Caramba, são várias, hein? São várias. Acho que são vários... A gente consegue separar em várias camadas diferentes, mas eu queria ressaltar o nome de algumas mulheres no entretenimento que me apoiaram para que eu chegasse até aqui. Mulheres que acreditaram no meu potencial lá atrás, começando pela minha esposa, Alana Legucci, Renata Brandão, da Conspiração Filmes, Rita Moraes, da Los Bragas, Tatiana Costa, da Globoplay, Tereza Gonzalez e quem mais? Maria Ângela Jesus, da Paramount, e Elisabetta Zenatti, da Netflix. Essas mulheres que continuaram acreditando no meu potencial, então um super beijo para elas que me inspiram. Que demais, e que bom ter um rol tão grande aí de mulheres inspiradoras. Conde, um prazer ouvir um pouquinho da história da Condzilla, de uma produtora que tem feito a diferença aqui no Brasil e no mundo. Valeu. Nós estamos juntos, obrigado pelo convite, valeu. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!